Boa noite a todos. Espero que tenham passado um bom domingo, para aqueles que já estão a acabar o dia, como eu aqui no Japão, e também desejo um bom domingo a todos aqueles que o estão a começar agora na América e na Europa já estão também a meio do dia, não é verdade? Hum, Hoje queria conversar convosco acerca do Evangelho de hoje, que é o famoso Evangelho das bodas de Caná. É um evangelho de que gosto muito, porque me diz muito tudo, todos os detalhes, tudo, todo o contexto, não é verdade? E gostaria de partilhar convosco algumas ideias que me ajudam muito quando rezo acerca deste evangelho e que hoje também me tocaram mais. Como sabem, é a história de que Jesus vai com a sua mãe e os discípulos, é convidado a um casamento, para um casamento em Caná, que era na Galileia, não é? E lá estavam na festa do casamento, mas o que acontece é que a certa altura a mãe de Jesus, Maria, repara que o vinho da festa está a acabar. Provavelmente nem sequer os noivos tinham reparado nisso, mas Maria tem essa delicadeza para ver o que falta nesse momento. Acho que isto nos diz muito, sobretudo porque o vinho, a falta do vinho, e o vinho na Bíblia, é o símbolo da alegria, da felicidade, e também o casamento em si é um símbolo que aparece sempre na Bíblia para falar acerca da relação, entre o povo de Israel e Deus, e também entre depois portanto, já no Novo Testamento, entre a Igreja e Jesus e Deus, não é verdade? O exemplo do casamento que ilumina a relação que Deus quer ter connosco, que é uma relação muito íntima e muito próxima, uma relação de igualdade, e por isso esta imagem do casamento fala-nos muito do amor que Deus nos quer demonstrar e que quer eh, que nós sintamos o amor que Ele tem por nós e também que nós tenhamos essa relação, uma relação de amor com Deus, não é? E é muito iluminador porque precisamente o vinho, como eu dizia, é o símbolo da alegria e da felicidade, e estando a acabar o vinho nesta festa que deveria ser realmente um momento de enorme alegria, fala-nos daqueles momentos da nossa vida em que nós sentimos que nos falta a alegria de viver, que nos falta entusiasmo para realizar as nossas atividades diárias, que começamos a perder um bocadinho o horizonte, começamos a ficar, se calhar, muito estressados e perdemos o objetivo. Nessa altura acontece-nos mais ou menos o mesmo, não é? Quando nós gostaríamos e estamos realmente criados por Deus para viver uma vida plena e uma vida cheia de alegria e de esperança, mesmo no meio das dificuldades, quando nos falta essa esperança, quando perdemos a esperança, perdemos a alegria, perdemos o entusiasmo, é como transformamos-nos numa espécie de um carro sem gasolina, não é? Não temos forças para continuar em frente, tudo é uma carga, um peso na nossa vida, não é? E não é a vontade de Deus que nós vivamos assim, a vontade de Deus é que nós vivamos sempre com o pão nosso de cada dia que nos alimenta e que nos dá forças para viver com sentido.
Então, vemos tantos detalhes neste Evangelho, como esse detalhe que Maria é aquela que repara que está a faltar o vinho. Vai, em breve, não vai haver vinho suficiente, em breve. A festa vai perder, a alegria vai perder o entusiasmo que deveria ter. E Maria é a mãe que nota quando o nosso coração começa a ficar triste, quando a tristeza entra na nossa vida, a falta de sentido. Maria é a mãe que nota isso e que diz a Jesus para fazer qualquer coisa, porque ela sabe que Jesus é aquele que nos pode devolver a alegria, a esperança no meio das maiores dificuldades, não é? Jesus é realmente o vinho que alegra o nosso coração. Ele é propriamente o vinho propriamente dito que nos vai devolver a cor à nossa vida, não só à nossa cara, que ficamos corados e vermelhos quando bebemos muito vinho, não é verdade? Um, então, mas já sabemos a reação que teve Jesus nesse momento, que disse: "Meu Deus, mulher, isso, o que é que eu tenho a ver com isso, com essa situação? Agora, o que é que eu tenho a ver com o vinho e tal", não é? É cómica esta cena. No entanto, Maria não se deixa levar por essas palavras, pelo contrário, aproxima-se dos criados e diz-lhes: "Fazei o que ele vos disser, o que este homem vos disser, obedecei às suas palavras", não é? É aquela frase lapidar de Maria que nos diz também a cada um de nós: "Fazei o que ele vos disser, façam aquilo que ele vos disser, e fazendo isso vocês vão encontrar a alegria no meio das dificuldades, e aquilo que era uma água sem sabor e que era desagradável e até, como é que eu hei de dizer, aborrecido, não é? Eh, ganha cor, e é quando a água se transforma em vinho e, e o mestre de cerimónias, não é? Prova aquele vinho, fica surpreendido porque era um vinho muitíssimo bom, não tinha nada a ver com o outro que se tinha servido até aquele momento, e ele pergunta-se: mas porquê que só agora, pergunta ao, ao noivo, porque é que só naquele momento é que tinha ido buscar esse vinho tão bom, porque normalmente o vinho, o vinho pior deixa-se para o fim, já quando os convidados estão embriagados, não é? No entanto, este vinho bom eh, foi o que no fim eles beberam, mas que tem precisamente este significado, não é? O vinho que nós procuramos na nossa vida, o vinho, o único vinho que nos pode dar a alegria que o nosso coração procura, o sentido no meio das dificuldades, no meio de que, por exemplo, à medida que vamos envelhecendo, vamos ficando com algumas maletas, algumas doenças, começamos a ver pior, começamos a andar com mais dificuldade, olhamos para o espelho e não nos reconhecemos, ou então tantas outras coisas que nos podem acontecer, não é? Que não estávamos à espera, como esta circunstância agora do novo coronavírus, que já mudou de nome muitas vezes. E como manter a esperança e a alegria no meio disso tudo? Eu realmente, quem me dá a esperança para viver cada dia, acreditando que tudo vai melhorar, é o diálogo que eu tenho com Jesus na oração ou na vida diária, não é? Acreditando que ele nunca nos abandona
e que nos faz ver, na verdade, através de todas as circunstâncias, mesmo aquelas que nunca teríamos escolhido na nossa vida, nos faz aprender muito e nos faz valorizar mais e mais aquilo que tinha sido até então dado por descontado, não é? Por exemplo, eu ontem estive com uma família com quem não estava há quase 20 anos aqui no Japão e que conheci, um casal que conheci quando eram ainda bastante jovens, não é? E ele faleceu ainda novo, com 50 e tal anos, e eu conhecíamos a família, conhecíamos os filhos desde criança e tive a alegria de ontem ter estado com toda a família, que são 3 filhos, todos eles casados, também com umas esposas encantadoras e muitas crianças, muitos novos membros da família, e foi uma alegria encontrar-me com eles depois de tantos anos e poderes sentir, não é, que há muitos laços que parece parecendo que não e que estamos afastados durante muito tempo, mas que na verdade quando nos reencontramos sentimos que são laços eternos. E olhamos uns para os outros e pensamos: "Ui, agora tens o cabelo branco, ui, agora tens rugas, ui, olha, meu Deus, e o teu filho como é tão parecido contigo quando tinhas esta idade". E pronto, e realmente o tempo passa de uma maneira que ficamos surpreendidos, mas que alegria poder sentir que o amor, a amizade, que existiu um dia não acaba nunca, não é? Eu tive realmente essa experiência ontem com essa família, porque até tinha sido convidada só para almoçar, mas depois insistiram para que ficasse também para jantar e depois para que ficasse para dormir lá em casa, enfim, quase não me deixavam ir embora e realmente fiquei lá a dormir e só no dia seguinte é que até me levaram de carro à missa e eles não são católicos, mas que laços tão profundos nos podem unir, nos chegam a unir, mesmo sem ter a mesma fé, mas o amor une-nos une-nos mesmo que sejamos de religiões diferentes, de culturas diferentes, o amor é algo eterno e é o único absoluto neste mundo, não é? Por isso, através destas palavras de Maria, que de certo modo empurrou Jesus para fazer o seu primeiro milagre, não é? Porquê? Porque ela sabia que ele tinha um vinho que eles nunca tinham provado e que eles tinham de provar para realmente encontrarem a alegria na vida. Maria insistiu com Jesus e foi assim que ele realizou o seu primeiro milagre, e foi também assim que os discípulos começaram a abrir os olhos e a acreditar em Jesus, acreditar que Jesus se calhar era o tal Messias que eles estavam à espera, não é? Por isso convido-vos também a continuar este mês de janeiro, este primeiro mês do ano, deixando-nos encher pela alegria e a esperança que Jesus nos traz, que sejamos nós também como essas talhas de pedra, não é? Que os judeus tinham para a purificação e que, na verdade, falavam, estas talhas de pedra, de certo modo, simbolizam a relação que os judeus tinham com Deus, que era uma relação muito de cumprir normas, eh, cumprindo certos preceitos, achavam que estavam realmente a ser fiéis a Deus, mas muitas vezes esqueciam-se do mais importante, que era do amor, que é aquilo, é a relação de amor entre eles e Deus, é o que Deus mais desejava, não é? E foi isso mesmo que Jesus nos veio recordar. E por isso estas talhas de pedra, que por acaso até eram seis, e seis é um número que indica imperfeição, porque o número perfeito seria o 7, não é?
mas através desta imperfeição que nós somos, não é? Nós somos também uma espécie de talhas de pedra, não é? Vazias e que se enchem de água, de uma água que não tem sabor, mas com a presença de Jesus, essa água transforma-se em vinho e transforma-se em alegria abundante que enche os nossos corações e que também transborda para o nosso redor e para as pessoas que convivem connosco. Por isso, gostaria de desejar-vos a todos uma boa continuação deste início do ano e que nunca nos falte este vinho. Mas se faltar, não hesitemos em pedir ajuda a Maria para que nos leve perto de Jesus e assim possamos encher o nosso coração e saciar-nos com o vinho que Ele nos prepara e que é aquele que o nosso coração mais deseja. Então, uma boa continuação de semana.